Quero ler com os irmãos 3 textos do Novo Testamento. O primeiro em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 a 15. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Vou fazer assim, quando tem essa divisão, para que a gente aproveite melhor a leitura. Os irmãos aqui do anexo vão ler esse texto, 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Depois os irmãos aqui da minha esquerda, não é? Vão ler 2 Coríntios 5, de 8 a 10. E os irmãos daqui, da direita, com os irmãos da galeria, apenas um versículo, Romanos capítulo 14, versículo 10. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versos de 10 a 15, os irmãos vão ler de pé, vão ficar de pé. Os irmãos que têm a NVI vão aguardar para ler junto com o pastor. Não leiam agora para não confundir. Os irmãos que têm as outras versões que não a NVI, depois que eu disser 1, 2, 3, os irmãos comecem a leitura. Então os outros vão prestar atenção. Já acharam aí? Achem primeiro para prestar atenção na leitura que o outro grupo vai estar fazendo. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Podem ler, irmãos. 1, 2, 3. Então, os irmãos que têm NVI vão ler agora com o pastor esse texto. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Obrigado, irmãos, pode sentar. Agora os irmãos aqui de 2 Coríntios 5, de 8 a 10. Vamos ficar de pé. 2 Coríntios 5, de 8 a 10. 1, 2, 3. Podem ler. Bem, os irmãos da NVI, vamos lá. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Podem sentar. Os irmãos de Romanos 14, 10. Podem ficar de pé, os irmãos também da galeria. Romanos 14, 10.
Nossas saudações aos nossos internautas, nós falamos pela manhã, aqueles que estão assistindo conosco, sejam bem-vindos. Romanos 14, verso 10. 1, 2, 3. Versículo 10, NVI, portanto você, porque julga seu irmão, e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Irmãos, pode sentar. Para onde vão as almas imortais, ou os espíritos das pessoas quando morrem? Ninguém há, meus amados, que um dia não tenha feito ou não vá fazer essa pergunta. E é na busca da resposta para essa pergunta que surgiram e ainda surgem as religiões. Na parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus e arquivada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 em diante, nós temos que as pessoas morrem e vão para um lugar, um determinado grupo de pessoas, morrem e vai para um determinado lugar que Jesus explicou com a palavra grega Hades, que ao pé da letra quer dizer reino dos mortos ou morada dos mortos. E entendemos ali que as pessoas que morrem fora da graça de Deus é que vão para esse lugar chamado Hades, ou reino dos mortos. Mas temos, como contou Jesus, que as pessoas que morrem na graça de Deus, amigas de Deus, daí o nome Lázaro, amigo de Deus, que foi dado ao mendigo, e que foi para o seio de Abraão, o nome que os judeus davam ao que nós chamamos de céu e que os gregos chamavam de paraíso. Jesus nos fala então que há um outro grupo de pessoas que quando morrem vão para esse lugar. Seio de Abraão, como diziam os judeus, paraíso, como diziam os gregos, o céu, como nós falamos hoje. Assim, alegam alguns segmentos que nós não podemos estabelecer ensinos doutrinários baseados em parábolas. E nesse caso não se pode estabelecer... Desculpe. A tosse aí fica forte com esse microfone, hein? Não estou tão mal assim não, é porque é do microfone. Pode ter certeza. A tosse foi até simples, mas parece que foi um... Muito bem. Então, nesse caso, segundo esse grupo, não se pode estabelecer o destino das pessoas pós-mortem à luz dos dizeres da parábola do rico e Lázaro. Imaginem, irmãos, nós não podemos confirmar, nesse caso, por esse raciocínio, nós não podemos confirmar e estabelecer as verdades doutrinárias do amor, do perdão de Deus e do arrependimento do ser humano na parábola do filho pródigo, porque ela é uma parábola. Então toda a doutrina que existe ali de amor de Deus, perdão de Deus, arrependimento e as consequências do arrependimento não podem ser levadas a sério, porque ali é uma parábola. Não podemos estabelecer nem confirmar a verdade doutrinária do estar sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, porque quando Jesus comparou os que ouvem a sua palavra e as praticam como aqueles que fazem suas casas sobre a rocha, ele disse o que disse numa parábola. Então não podemos tomar isso como doutrina, porque foi numa parábola. Imaginemos Jesus diante de uma multidão, falando de um lugar onde os mortos estão em tormentos, e são capazes de se lembrar desta vida, enquanto estão em tormentos, mas se lembram das coisas daqui, e clamam a Deus por socorro, mas de repente Jesus está só contando uma historinha popular, que não é verdade. Por isso que ele contou o que contou numa parábola. Ora, o que o Senhor Jesus fez foi lançar mão de uma metodologia excelente de ensino, que são as parábolas, e que partia de uma história montada, mas acerca de fatos comuns, de fatos possíveis, para se ensinar algo verdadeiro, de valor transcendental, moral e espiritual. Contar de alguém que após a morte chega ao reino dos mortos e sofre, e de outro que chega a um lugar de paz e descansa,
é um tema, irmãos, gravemente sério para ser abordado como uma historinha que não acontece. Se Jesus fizesse isso, estaria brincando com os sentimentos das pessoas. Ele não fez. A parábola do rico e Lázaro é real. Aquele rico poderia ter vários nomes, era um outro rico, o Lázaro era apenas uma figura, mas aquilo era uma história real. A ideia de que aquilo foi contado apenas para combater a usura não pode ser aceita. O uso de um personagem rico, sem sentimentos, e de um outro personagem pobre, que mendigava, foi a maneira de Jesus questionar a crença judaica geral, que insistia em dizer que os judeus ricos eram provas incontestes das bênçãos de Deus, e que judeus que viviam na pobreza e na miséria eram provas do castigo de Deus. Jesus usa essa parábola para falar do destino na eternidade, e usa essas duas figuras para deixar bem claro que a maior bênção é sempre a graça de Deus, porque esta bênção é que alcança aquilo que os olhos humanos não podem ver. Mas quando nós lemos o apóstolo São Paulo no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, é um outro texto que eu não citei, mas que é importante ser lembrado agora, nós somos informados de que aqueles que morrem em Jesus Cristo estão agora aguardando o dia da ressurreição, que se dará quando Jesus vier à terra para buscar a igreja. Então os mortos em Cristo ressuscitarão, descerão com o Senhor, e então se encontrarão com os crentes que estiverem vivos. Os crentes já mortos, foi o que Paulo ensinou, já ressuscitarão. Ressuscitarão, não importa aonde tenham morrido, ressuscitarão para acompanhar Jesus nessa descida. Daí a palavra dizer, a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Não quer dizer necessariamente que vão ressuscitar aonde morreram, não é isso. A Bíblia está dizendo que não há nada que impeça essa ressurreição. Os ressuscitados, nós sabemos, conforme Paulo ensinou, vão receber corpos imortais, maravilhosos, vão ressuscitar porque estão em espírito agora no seio de Abraão, estão agora no paraíso, estão agora no céu, como popularmente nós chamamos, mas estão em espírito. No dia da ressurreição recebem os seus corpos imortais e maravilhosos, com os quais vão estar diante da Trindade personificada em Cristo Jesus, e aí viverão com os demais salvos para sempre, nos novos céus e na nova terra, junto ao Senhor. Os crentes em Jesus que estiverem vivos nesse dia, não morrerão. Já serão transformados, sem passar pela morte, num abrir e fechar de olhos. É que diz o texto paulino. E como aqueles que ressuscitaram, eles também vão receber os seus corpos transformados. Há sempre uma pergunta que a teologia levanta do porquê essas pessoas que foram encontradas vivas, quando Jesus descer do céu com os crentes que morreram e ressuscitaram, não vão passar pela morte. Talvez não passem pela morte como uma espécie de recompensa pelas tribulações que estarão enfrentando naqueles dias, quando o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja. Talvez, não podemos fechar a questão. Bem, e é aí que entra a nossa questão, porque Paulo, nesse trecho de 2 Coríntios 5, ele afirmou: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Meus amados, esta afirmação de Paulo corroborou o que ele já escrevera em sua primeira carta aos Coríntios, quando ele falou das obras edificadas sobre Cristo, sobre um galardão e de uma salvação pela tangente. Ele disse, ou escreveu, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Quando ele escreveu sua epístola aos Romanos, um pouco depois dessa sua segunda carta aos Coríntios, ele também falou de um julgamento dos crentes. Está lá em Romanos 14:10. Portanto, você,
Porque julga seu irmão? Porque despreza o seu irmão? Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Em alguns manuscritos do Novo Testamento, a expressão encontrada em Romanos não é tribunal de Deus, mas tribunal de Cristo. Seja como for, tanto na segunda aos Coríntios, quanto na epístola aos Romanos, a palavra tribunal é a palavra grega bema. Bema era a plataforma aonde se assentava um juiz para um julgamento. Daí poder ser traduzida como tribunal. É por isso que em João 19:13, quando Pilatos se assentou para julgar Jesus, a palavra tribunal foi vertida para o grego como bema. Mas bema também era o nome dado à plataforma na qual os juízes esportivos se assentavam para premiar os atletas vencedores dos Jogos Olímpicos. Ou seja, era um pódio, mas não no qual ficavam os atletas para receberem dos juízes as medalhas, como é hoje. Era um pódio no qual ficavam os juízes e diante dos quais se apresentavam os atletas vencedores para receberem os seus louros. Daí, meus amados, Paulo usar para falar do julgamento dos salvos esta palavra, bema, e não a palavra julgamento usada pela Septuaginta, que era o Velho Testamento dos tempos de Jesus, e que era a palavra criterion, que dá a palavra português critério. A palavra grega normalmente para julgamento é criterion, e esse julgamento só tem o sentido de julgar criminosos. Por isso, criterion é a palavra que aparece em Daniel, capítulo 13, verso 10, quando o profeta tem a visão do juízo final e escreveu: de diante dele saía um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou os julgamentos e os livros foram abertos. A palavra tribunal aqui é criterion, não é bema. Então nós podemos deduzir duas verdades. Verdade 1, os salvos são todos vencedores, porque bema é uma espécie de pódio para premiar vencedores. Então todos os salvos por Cristo são vencedores. Verdade 1. Verdade 2, mesmo como vencedores, os salvos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí, irmãos, entram dois segmentos. O primeiro, que afirma ser esse julgamento dos salvos após a morte de cada crente. E outro que afirma ser esse julgamento dos salvos enquanto estamos vivendo esta vida terrena. Os que advogam um comparecimento dos salvos perante o Senhor Jesus após a morte, para serem julgados, não para a salvação, não para a perdição, porque já estão salvos. Os que advogam isso acreditam que quando a pessoa que aceitou o sacrifício do Senhor Jesus para o seu perdão e salvação eterna morre, antes de entrar no seio de Abraão, ou no paraíso, ou no céu, tal pessoa tem o seu encontro com Jesus. E ali, diante dos olhos do Senhor, pode lembrar do que podia ter feito e não fez, do que fez, mas não devia fazer, do que fez em nome de Jesus, mas não foi realmente assim tão motivado por Jesus Cristo. Os que acreditam, porém, que o comparecimento diante do tribunal de Cristo acontece aqui, enquanto vivemos, perguntam como será então comparecer diante do tribunal de Cristo dos crentes que foram encontrados vivos no dia do arrebatamento. Porque se esse encontro é para os que morreram, e esses crentes que foram encontrados vivos no dia do arrebatamento, Paulo diz que eles já serão transformados no abrir e fechar de olhos, eles não passarão pela morte. Então, como comparecerão esse tribunal, se ele é para depois da morte? Os que creem que os salvos comparecem perante o tribunal de Cristo logo após a morte, argumentam que os que não passarem pela morte no dia do arrebatamento, após serem, assim que forem transformados, após serem transformados num abrir e fechar de olhos, comparecerão diante do tribunal de Cristo no momento em que estarão sendo transformados,
Porque mesmo que sejam transformados num abrir e fechar de olhos, esta é uma expressão de tempo humano, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é mesmo o nosso tempo, não depende de segundos, não depende de minutos, não depende de horas. E de certo modo, irmãos, às vezes nós experimentamos isso. Eu, quando capotei com o meu carro, eu creio que levei uns 5 segundos com o carro virando, né? Naquela virada do carro, irmãos, a minha vida passou toda na minha frente. Toda. Não sei como deu aquele tempo, né? Desde eu menino em Pedra de Guaratiba, e terminou quando o carro bateu no chão, né, em pé, eu vendo os irmãos aqui na escadaria da igreja. Naquele flash de tempo. Então, a argumentação deles é essa. Esse abrir e fechar de olhos dá para você comparecer diante de Cristo, ver o que você fez, não deve ter feito, essas coisas todas, e portanto estariam dentro desse julgamento. Os que insistem na defesa desse tribunal para depois dessa vida, eles lembram que Paulo, quando escreveu aos Coríntios sobre o comparecer diante do tribunal de Cristo, usou expressões como ausentes do corpo e habitar com o Senhor, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Deixando claro o apóstolo com isso, que ele estava se referindo a algo para depois dessa vida. Mas os que entendem o tribunal de Cristo como se dando aqui, entendem que a linguagem de Paulo, ainda que tenha uma conotação futurista, não impede de ser entendida como algo que já está acontecendo. Lembram esses que todo verdadeiro crente, toda verdadeira crente em Jesus Cristo, tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. E que ter a mente de Cristo é ter o tribunal de Cristo em sua consciência, de forma que a afirmação bíblica, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará, Gálatas 6,7, se aplica a todos, mas aos salvos se aplica de forma especial. Os salvos devem sofrer as consequências dos seus descuidos com a vontade de Deus para as suas vidas aqui. Esses descuidos, eles dizem, já foram perdoados na cruz. Eles não vão interferir na salvação, mas trazem consequências nesta vida que devem ser cobradas por Deus nesta vida e não após a morte. Quando a teologia do perdão lembra Isaías 45:23, aonde Deus mesmo é quem diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Para os desses segmentos que acreditam no tribunal de Cristo como uma realidade que ocorre enquanto vivemos, os salvos sempre reagem de forma diferente aos sofrimentos causados pela vida em si, aos sofrimentos causados pela perseguição e aos sofrimentos que são em consequência de pecados. Contra a resposta dos que acreditam no tribunal de Cristo como uma realidade pós-mortem, a contra-resposta é de que não será o Senhor Jesus que se lembrará dos nossos pecados. Vamos ser nós. Nós é que vamos nos lembrar quando nos depararmos com os olhos de Jesus. Somos nós que vamos fazer isso. E exatamente por sabermos que Ele, Jesus, eliminou o poder desses pecados em nos condenar à perdição, isso nos consolará quando estivermos diante desse tribunal que é necessário, porque eles lembram, há cristãos sinceros que não percebem que estão sofrendo nessa vida por causa dos seus descuidos espirituais e que morrem assim, e que só comparecendo diante do Senhor Jesus é que perceberão isso. Os que defendem o comparecimento ante o tribunal de Cristo para depois dessa vida, também citam o trecho de Apocalipse 6, 9 a 11, aonde nós temos: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Para esses, essa reclamação dos que morreram martirizados pela fé, demonstram que nós chegaremos perante ao Senhor Jesus com lembranças da terra.
nós chegaremos diante do tribunal de Cristo com lembranças daqui, assim como o rico, na parábola do rico e Lázaro, no Hades, tinha lembranças do que foi deixado na terra. Porque chegam com lembranças daqui, é que vão poder se lembrar da ingratidão dos seus atos para com o Senhor Jesus. No caso dos crentes martirizados, eles não haviam ainda entrado no seio de Abraão ou no paraíso, mas depois de terem comparecido perante o tribunal de Cristo e protestarem contra os que lhes haviam assassinados por causa da fé, tiveram a resposta de Jesus e foram esperar descansando. A ideia do texto grego é esta: esperar descansando. E aí deixaram de ter as lembranças da terra. Para os do segmento que insiste ser o tribunal de Cristo como algo para essa vida terrena, a consciência da terra que esses mártires mencionados no Apocalipse tinham, pode estar tão somente dizendo que havia consciência, mas que ela cessou, porque eles precisavam descansar, esperando. A consciência dos perdidos no Hades, como no caso do rico, eles lembram, essa é plausível, porque isso representa sofrimento, e morrer sem salvação significa sempre sofrimento. Para os que acreditam no tribunal de Cristo para os salvos como uma realidade após a morte, reforça essa ideia, eles dizem a expressão de Apocalipse 14:13, aonde se tem: então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Segundo esses, a expressão suas obras os seguirão tem a ver com o tribunal de Cristo, pois será diante dele, Jesus, que cada salvo que parte para a eternidade colocará essas suas obras. Esta é uma linguagem, alertam para depois dessa vida. Mas para os que acreditam que o tribunal de Cristo para os salvos é para os salvos enquanto eles vivem, a expressão suas obras o seguirão ou o acompanham tem a ver com a vitória pela graça de Deus do crente que partiu, porque mesmo que a sua obra tenha sido efêmera, essa obra efêmera o acompanha, porque o Senhor Jesus Cristo há de lhe dizer, sobre o pouco foste fiel, mas sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, eu não considero a questão resolvida. Acho temeridade fechar e dizer é isto. Embora eu me incline pessoalmente mais pela ideia de um tribunal de Cristo para depois dessa vida. Na verdade, há boas argumentações em ambos os segmentos, de forma que devem ficar patenteadas diante de nós algumas verdades, e essas verdades é que nós temos a obrigação de colocar em nossas mentes e corações. Não é pecado discutir os prós e os contras, obviamente que não, mas não vamos chegar a uma conclusão definitiva, mas há verdades que sim, essas são conclusivas. Verdade 1, quer seja o tribunal de Cristo para depois dessa vida, quer seja o tribunal para durante essa vida, vamos comparecer sempre diante dele com nossas lembranças. Quer seja aqui, quer seja lá, vão ter lembranças. Então lutemos, queridos, esforcemo-nos para viver de uma forma que cultivemos boas lembranças. Boas lembranças, porque se elas são para essa vida aqui, elas representarão o nosso cuidado com a nossa santificação, com o cultivo de uma vida cristã produtiva, e sempre que tivermos de comparecer, ainda que seja nessa vida, perante o Senhor, porque disso depende a nossa vida cristã, por causa dessas nossas boas lembranças, como uma realidade pertinente, abençoada e abençoadora, nós compareceremos diante desse tribunal do Senhor, ainda que aqui, com possibilidades muito maiores de nos sentirmos um pouco menos desconfortáveis, não é? Diante das coisas que sabemos erradas e às vezes cometemos. Mas se as lembranças são para nos acompanhar, se vamos chegar com lembranças daqui, quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, então, irmãos, que tenhamos boas lembranças. Porque quanto mais boas lembranças possamos levar daqui, menos será a nossa decepção conosco mesmo, em relação ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus não vai se decepcionar conosco, não. Ele já nos conhece e já tem se decepcionado conosco ao longo dessa nossa caminhada. A decepção será nossa.
Então, quanto mais tivermos boas lembranças, se esse for o caso, menos intensa será a decepção conosco mesmo, da nossa parte. 2, não olvidemos essa verdade. Seja no viver aqui, seja algo que nos espera para depois da morte, o tribunal de Cristo é uma realidade diante do qual todos nós comparecemos. É tolice, é uma temeridade tentar despir esse tribunal da sua gravidade e da sua severidade e da sua importância. 3, que fique evidenciado diante da expressão paulina: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Que fique evidenciado que a salvação é mesmo pela graça, tanto que mesmo que a obra de alguém que confessa Jesus como Senhor e Salvador absoluto venha kataquestai, isto é, venha virar cinzas com o fogo que queima vindo de cima, que é o que quer dizer a palavra que Paulo usou aqui, kataquestai, fogo que vem de cima e faz a coisa, fogo que vem e faz aquilo que está embaixo virar cinzas. É esse o sentido, a obra vira cinza. Mesmo que isso aconteça, mesmo que vire cinzas, o que esse salvo fez, o que essa salva fez, porque a salvação é pela graça, não vai tirar dele a sua salvação nunca. A sua salvação está assegurada. Mas por outro lado, o texto está dizendo também que o fazer obras porque está salvo, o fazer obras porque está salva, é a realidade na vida de toda pessoa realmente salva. Mesmo que esta obra sofra prejuízo, isto é, mesmo que essa obra perca a sua importância, ela tem de existir, porque só pode queimar o que existe. Se a obra do crente chegou a esse ponto de virar cinzas, mas houve uma obra para virar cinza, de qualquer maneira ele produziu obras, porque o crente verdadeiro produz obras, não tem jeito, ele produz obras. E se a obra de alguém pode sofrer detrimento, prejuízo, a ponto de virar cinzas diante do tribunal de Cristo, é exatamente por isso, porque ele, como salva, o salva fez alguma coisa. Não fez como devia fazer, não fez do jeito que devia fazer, não fez com o coração como devia fazer, a obra virou cinza, mas ele fez. O que não dá é você pensar que a pessoa pode ser salva e não produzir obras, não produzir alguma coisa, à luz da fé que ele diz que tem como salvo. Sim, como crentes em Jesus Cristo, amado, nós podemos fazer por causa de Jesus Cristo o que pode ser comparado ao ouro, o que pode ser comparado à prata, o que pode ser comparado às pedras preciosas e o que pode ser comparado à madeira. Há obras de madeiras que são magníficas, né? Mas também o que nós podemos fazer por Jesus Cristo pode ser comparado ao feno, e o que é pior. Pode ser, aos olhos de Deus, alguma coisa que tem que ser reduzida às cinzas. De qualquer maneira, foi uma obra produzida. Ou seja, o verdadeiro crente em Jesus Cristo sempre produz obra em consequência da sua salvação. Essas obras são sempre vistas pela maneira como elas são feitas no coração. Esse é o critério a ser usado no tribunal de Cristo para que as nossas obras sejam de ouro, de prata, pedras preciosas, de madeira ou de feno e palha e transformadas em cinzas. Finalmente, que fique evidenciado que a menção do galardão não deve nos fazer pensar em coroas, umas com mais pedras preciosas do que outras. Isto é, de repente vou receber no céu uma coroa com mais pedras do que a coroa daquele irmão e daquela irmã. A minha coroa vai ter mais pedras do que a dele. Ou, de repente, eu vou morar numa casa mais bonita, mais ampla do que a casa na qual vai morar o irmão Beltrano ou a irmã Cicrana. Queridos, o galardão é o aplauso de Deus ao nosso esforço honesto em amá-lo, em louvá-lo, e é algo que foge à nossa compreensão. Talvez, como diz um dos nossos teólogos, o galardão será o estar mais próximo ou próxima da plenitude de Cristo, mas que com o passar do tempo, na eternidade, isso será depois igual para todos.
Não vamos ficar mesmo estáticos na eternidade, não ficaremos estáticos na eternidade. Seremos sempre, sempre mais e mais em Cristo Jesus para todo sempre. Mas por agora é importante lembrar isso, que eu e você vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não tem saída. E que Deus nos ajude. Amém. Vamos participar, irmãos, do nosso recessional. Vou lembrar então os pastores da igreja para seu compromisso às 3 horas. Os irmãos que quiserem vir assistir, o conselho é livre, a igreja só não pode fazer pergunta, mas os irmãos podem assistir. Mas os que não vierem, orem, né? Para que tudo possa chegar a um bom termo, ser levado a um bom final, não é? Que é o que nós realmente queremos. Meus irmãos, nesta quinta-feira eu recebi um telefonema da filha da irmã Selma, querendo me ver com muita urgência. Eu consegui, com muito jeito, entrar às 10h30 da noite na UTI para falar com ela. E ela está desanimada, ela pediu mesmo para morrer, né? Ela pediu que eu orasse para que ela morresse. Eu conversei com ela dizendo que eu não tenho essa autoridade, mas que ela perguntou se isso era pecado. Disse que não, estava cansada, e ela sabe que há aguarda para depois. Então ela disse, eu estou cansado e já não estou mais aguentando por causa do sofrimento, e não sei se é pecado pedir isso, porque eu precisava falar muito com o senhor. Não, nós vamos pedir isso. Nós vamos pedir isso agora, meu irmão. E se Deus achar que é isso que tem que acontecer, vai acontecer. Mas não sei se é hoje, se é amanhã. Bem, nós pedimos e nos colocamos, e a coloquei mais uma vez nas mãos de Deus, ela está viva. Está lá, né, aguardando ao Senhor. Eu expliquei que às vezes a longevidade de uma pessoa num sofrimento é para nos passar lições. E nos ensinar. E Selma nos tem ensinado, com a sua firmeza, com a sua tranquilidade, com a sua certeza do céu, com a sua certeza da sua salvação, com sua certeza de que Deus não abandonou, mesmo em meio a todo o seu sofrimento. Então, até onde o Senhor acha que precisa prolongar isso, não é? Para que a gente aprenda, para que os filhos aprendam, para que a igreja aprenda, eu não sei, irmãos. Isso é algo que está realmente no mistério de Deus, não há coisas que não são para ser reveladas. Não somos nós que detemos essa autoridade. Cabe a Deus chamar no momento que Ele achar apropriado, e sem dúvida vai dando a ela condições e forças para suportar, não é? Esses momentos que são realmente muito difíceis, não é? Muito difícil para ela, mais do que para qualquer pessoa, mas difícil para nós também, não é? Para a gente que vê, e a gente é ser humano e sente-se ali tão impotente ainda, que descansando na misericórdia, no favor de Deus. Eu agradeço a Deus por vida de Selma, pelo testemunho dela. Com certeza, quando acontecer o desenlace, que eu não sei quando será, eu terei coisas boas para dizer, eu terei um testemunho para dar, de uma pessoa que realmente, em meio à sua batalha pela vida, não fraquejou na fé, e sempre contou com o Senhor. Mas orem mais, irmãos, intensamente, orem mais, para que Deus alivie. Eu não estou dizendo para os irmãos para ela morrer, nem para viver, orem apenas para que Deus faça o que é melhor para ela, porque a situação não é realmente nada boa, nada boa. Nesse dia, quando nos cercam a maldade, a vilania, a violência, a hipocrisia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos olhe com sua compaixão, que o Senhor volte para nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós, livrando-nos do egoísmo que machuca os outros e livrando-nos das maldades dos homens perversos. Em nome e pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa paz. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Lembre-se do fariseu para não fazer o que o fariseu fez, e do publicano para fazer o que ele fez. Alguém me perguntou por que eu digo isso, porque eu não estava entendendo. Não é por isso. Quem conhece a história do fariseu e publicano sabe que o fariseu fez o que não devia. Então é para você lembrar dele e não fazer o que ele fez. Lembrar do publicano para fazer o que o publicano fez. Então lembre-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Orem e amem as suas famílias, levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Entramos para adorar, saiamos